Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Roberta Astrologia. Esse é o segundo vídeo da série O Sol nos Signos, onde eu vou trazer para você os principais pontos e elementos que são importantes na hora de avaliar a expressão do Sol, que é esse ponto de aprimoramento e desenvolvimento pessoal que todos nós temos no nosso mapa, mas como esse Sol se expressa e de que forma ele se expressa quando ele está no signo de Touro. E quais são as diferentes matizes dessa expressão solar também do Sol em Touro? Vou trazer sim exemplos práticos com mapas para a gente olhar juntos. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você está chegando no meu canal agora, eu sou a Roberta Pinto, jornalista e astróloga, e aqui no canal Roberta Astrologia eu compartilho conhecimento astrológico com você, porque eu acredito no poder que o conhecimento tem de transformar as nossas vidas, e mais do que isso, eu quero desafiar você a começar a enxergar a astrologia no seu dia a dia. Eu quero que você aprenda o quanto que a astrologia está presente na sua vida, porque a astrologia é sim sobre a vida. Aproveita, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam desses temas também, porque isso me ajuda a levar o meu conhecimento e os meus conteúdos para mais pessoas, e ativa o sininho para receber as notificações, porque toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Em primeiro lugar, vamos alinhar então alguns dos conceitos solares, do que o Sol representa, o que o Sol significa na astrologia. Não vou trazer todos os conceitos aqui, até para o vídeo não ficar longo demais, e eu tenho aqui no meu canal uma playlist sobre planetas, eu tenho um vídeo para cada planeta, então se você quiser um conteúdo um pouco mais aprofundado sobre cada planeta, recomendo que você assista esses vídeos, vou deixar a playlist aqui para você assistir. E também no vídeo anterior dessa série, no vídeo do Sol em Áries, eu faço uma apresentação um pouco mais aprofundada sobre os conceitos solares. Bom, mas a gente vai entender aqui o básico que é, lembra que o planeta na astrologia é sempre mais importante, então a gente sempre tem que partir desse ponto. O Sol vai ser o nosso ponto aqui, né, central desses vídeos que eu estou fazendo. E a gente vai entender como que o Sol se expressa nos diferentes signos, porque lembra que o Sol vai ser responsável, né, o planeta é responsável pelas ações num mapa. Se o mapa fosse uma empresa, digamos que o mapa é uma empresa, o Mapa SA. Cada planetinha ali dentro do mapa vai ter um trabalho, vai ser responsável por uma área, vai ser responsável por um setor, vai ter um tipo de trabalho que ele vai ter que executar, que está de acordo com a natureza de cada planeta. Agora, a forma como o planeta vai trabalhar, como ele vai executar aquelas ações, vai depender do signo, da ferramenta que ele recebe para fazer aquele trabalho. Então, o Sol, de uma maneira geral, ele significa o quê? É esse ponto que está ligado à nossa identidade, à nossa verdadeira essência, ao nosso desenvolvimento pessoal, nossas características que são únicas e que a gente vai aprimorando e a gente vai desenvolvendo durante a nossa vida, ao longo da nossa jornada de vida. Isso é um ponto muito importante de destacar, que o Sol, ele é um ponto do nosso mapa que ele a gente não nasce pronto, a gente não nasce o nosso sol, a gente vai desenvolvendo o nosso sol ao longo da nossa vida. Então, ele tem sim características que nos tornam únicos, o nosso senso de unidade, a nossa consciência maior. Lembra que em diversas culturas o sol está ligado a esse ponto de consciência, esse ponto de iluminação, esse ponto, né, que a gente busca atingir. E ele faz parte, né, de todo esse processo de desenvolvimento pessoal. Então, o Sol é um ponto muito importante do nosso mapa. Ele não é o único ponto, a gente sabe disso. Então, é uma questão da gente entender que no mapa a gente vai cruzando sempre todas as informações. Você não é apenas o seu Sol, mas sim o seu Sol é um ponto importante de aprimoramento e desenvolvimento pessoal. E à medida que você vai trabalhando cada vez mais as características desse Sol, vai entendendo tudo que esse Sol representa, tudo que esse sol significa para você, você vai atingindo chegando mais perto dessa sua verdadeira essência, daquilo que é essencial para você, daquilo que você não abre mão, daquilo que está alinhado com a tua verdade. E às vezes isso é importante na hora que a gente vai tomar uma decisão na vida, por exemplo, isso está alinhado com aquilo que eu verdadeiramente sou? Isso está alinhado com a minha verdade? É isso que eu realmente quero, que eu gosto e que eu preciso?
São questões que o entendimento do Sol no nosso mapa nos ajuda a responder. E aí, quando eu falo o entendimento do Sol no mapa, de novo, não é apenas o signo onde ele está. O signo vai ser uma ferramenta que ele vai utilizar para desenvolver essas questões, porque além desse signo, o Sol também vai estar conectado a outros pontos do mapa. Esse próprio signo não vai fazer nada sozinho, ele vai obedecer também a uma regência, a um outro ponto. Então, a leitura de um mapa nada mais é do que a montagem de uma equação, onde a gente vai somando vários pontinhos diferentes para tentar chegar num denominador comum. Mas, enfim, essa introdução, né, sobre o Sol que eu queria fazer aqui no vídeo, para não ficar longo demais. E agora a gente vai entender juntos como que esse Sol tende a se expressar, quais são, como que ele vai expressar essas características e esse desenvolvimento, o que que esse Sol procura desenvolver quando ele está com essa ferramenta na mão, que é o signo de Touro. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente aprofundar os principais conceitos do signo de Touro e também já olhar os mapas aqui com exemplos para você, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Em primeiro lugar, vamos lembrar sempre que a astrologia tropical ela está ancorada nas estações do ano, onde tudo vai ter o quê? O seu ritmo e o seu fluxo. Então a gente sempre tem dentro de cada estação um signo que abre, que são os cardinais, outro que estabiliza, que são os fixos, e por fim a gente tem um outro signo relacionado ao movimento de transição da estação, que são os mutáveis. Então é sempre um cardinal, um fixo, um mutável, um cardinal, um fixo, um mutável, um cardinal, um fixo e um mutável. Touro está na turma dos fixos, ele vem logo depois do primeiro, né, do zodíaco, da arrancada de Áries, que é o signo da arrancada, o primeiro do zodíaco. Então, Touro está relacionado a quê? Ao momento do auge da estação. Ele vai firmar, vai fixar, vai preservar, vai conservar, tá ligado à conservação. Ele firma, estabiliza, preserva, conserva. Além disso, o elemento é terra. Então, touro é um signo do elemento terra, que é o elemento mais denso, mais palpável, mais material, mais tangível de todos os elementos. Isso faz com que touro seja, né, tenha o título, entre aspas, de mais fixo dos fixos e seja muito ligado à questão da realização. Tornar material as coisas, a realização material, o aprimoramento das coisas. Então, tá na natureza, sim, do signo de touro, aqui falando seus conceitos gerais, conservar as coisas para poder também usufruir dos resultados. É um signo ligado aos resultados. Todos os signos do elemento terra estão conectados à questão da realização dos resultados, são práticos e estão conectados àquilo que é mais palpável, que é mais tangível. E aqui a natureza também de touro tá a usufruir os resultados do seu trabalho. Lembra que touro é um signo que é representado por um animal que tem o trabalho firme, puxa o arado, trabalha firme, é forte, é resistente. Então, a resistência, signos fixos também estão relacionados à capacidade de resistir diante das adversidades. Então, eu sei o que precisa ser feito, faço de maneira prática, vou lá e tomo essa missão e vou lá e executo, não interessa se aquilo ali está difícil, eu vou lá, eu tenho força, eu resisto e vou continuar fazendo o que precisa ser feito para conseguir o resultado que eu quero e que eu almejo. E aqui são passos que são firmes, mas são mais lentos, são constantes. Então tem a resistência, o apego ao território, a questão da segurança, do conforto, da confiança, tudo que é duradouro, né, tá ligado aos signos fixos também. A questão do prazer sensorial, afinal de contas, é um signo que é comandado pela Vênus. As mudanças aqui não é que touro não mude ou não goste de mudanças, mas as mudanças, elas são bem planejadas, são bem pensadas de uma maneira muito racional e prática, porque lembra que ele está conectado ao elemento terra. Por quê? Porque eu preciso entender, o que que aquela mudança vai gerar no ambiente que eu conheço, no ambiente que eu reconheço, naquele ambiente meu que é o mais conhecido. Além disso, Touro vai ser o exílio de Marte, porque Marte tem uma natureza contrária a Vênus, então Marte rompe, corta, abre frente, se separa,
E ele é justamente a casa da Vênus, que é um planeta ligado ao amor, à união, os afetos, as relações, a busca pelo prazer, a contemplação, então as artes, as diversas expressões artísticas, a harmonia, a paz, né? Touro sabe que o conforto lhe traz paz, a paz de espírito de um trabalho bem feito no final do dia, por exemplo. Então, a paz, a busca pelo prazer, tudo que é agradável, seja aos olhos, a beleza, ao paladar, a alimentação, ou também ao coração, então, os nossos afetos. Tudo que estimula os nossos sentidos de uma maneira prazerosa, que esses são os conceitos, né, gerais da Vênus. Então, é um planeta ligado à conciliação, é um planeta ligado à união. Touro vai trabalhar pelo conforto, não por uma questão de acomodação, mas é justamente porque o conforto traz paz, traz paz de espírito. E por isso, vai cuidar muito bem do que gosta, vai preservar muito bem aquilo que gosta, vai conservar aquilo que gosta, aquilo que valoriza, e algumas vezes, sim, tem a questão do sentimento de posse, do apego, da teimosia, de às vezes não querer largar, não querer sair, não querer mudar, porque tem aquele apego à situação, às questões ali que lhe trazem essa sensação de segurança, de conforto e de estabilidade. Agora que a gente tem, né, o que o Sol representa e os conceitos gerais de Touro, a gente precisa colocar mais uma pecinha nessa equação. Lembra que o signo não faz nada sozinho. Ele é uma ferramenta que vai fazer o que o planeta mandar. E quem é que manda em Touro, meu amigo, minha amiga? É a Vênus. Então, o desenvolvimento do Sol em Touro, que é o objeto aqui desse vídeo, ele vai obedecer sempre a que a Vênus daquele mapa pedir. E aí tem uma questão importante. Vênus é um dos planetas inferiores no sentido de que eles não se afastam muito do Sol. Tá próximo aqui da Terra. Então a gente tem planeta que tem uma maior autonomia em relação ao Sol, a distância do Sol, que é Marte, Júpiter e Saturno. A gente chama deles de planetas daí superiores. Eles conseguem se afastar mais do Sol. E a gente tem os planetas inferiores, que estão sempre pertinho ali do Sol, que é Mercúrio, que está sempre colado no Sol, é o grande mensageiro do Sol, é Mercúrio, e a Vênus, que também está perto do Sol. Então, mesmo que a gente leve em consideração momentos da retrogradação da Vênus, que acontece a cada 2 anos mais ou menos, a Vênus se afasta no máximo uma posição de 42 graus do Sol. Então, quem tem o Sol em Touro, do 0 grau até os 29 graus de Touro, levando em consideração as retrogradações, as velocidades da Vênus, essa pessoa só pode ter a Vênus em Peixes, Áries, no próprio Touro, em Gêmeos e no máximo em Câncer. E esse ponto que eu estou falando aqui já está levando em consideração o grau, né, ou a posição do Sol e a velocidade da Vênus. Ou seja, se naquele ano estava no seu passo normal, se estava mais rápida, ou se estava mais lenta porque estava retrógrada ou voltando de alguma retrogradação. Mas a distância máxima, 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 máxima é esse ponto aí de 42 graus a partir da posição do Sol. Então, você nunca vai ter um mapa, nunca vai conseguir um mapa que tem um Sol em Touro com uma Vênus em Escorpião, que está numa distância de 180 graus do Sol, ou então uma Vênus em Capricórnio, que também está muito distante. E como o Sol em Touro, então, ele vai se expressar nesses diferentes tipos de Vênus, né? Vênus em Peixes, Vênus em Áries, Vênus em Touro, Vênus em Gêmeos ou Vênus em Câncer. Bom, Vênus em Peixes é a própria exaltação da Vênus, ou seja, o planeta está muito bem posicionado, traz uma certa sensibilidade, acentua o bom gosto, o romantismo, inclusive pode se interessar muito por moda, por arte, por cultura, até uma arte, uma cultura mais ligada a esse período do romantismo mais antigo. É um posicionamento muito refinado, artístico, e que daí a posição de Júpiter, que é quem manda em peixes, vai trazer mais indicadores nesta equação. A nossa amiga aqui, Rainha Elizabeth, a Betinha, ela tinha Vênus em Peixes na casa 3. Lembra que a rainha, ela sempre foi
muito reconhecida pelos seus looks. Ela sempre estava com aqueles looks tudo combinando, né, tons pastéis, ares mais românticos. Ela sempre era fotografada, eu lembro, ou aqueles tons azuizinhos, amarelinhos, rosinha e sempre com detalhezinhos, com tudo combinando, um ar de muito romantismo. Além disso, uma coisa que às vezes muita gente não sabe é que a rainha, ela sempre foi uma apoiadora das artes, ela sempre foi muito apaixonada por arte e desde que ela assumiu o trono lá na década de 50, em 52, ela sempre apoiou todas as expressões artísticas, promovia música, dança, teatro, artes visuais, todas as formas de expressão artística. Além disso, né, essa questão do Sol em Touro aqui sempre prezou muito pela questão da estabilidade, era a grande mediadora de conflitos da família real, onde ela atuava de uma maneira muito firme, muito sólida, muito consistente. Bom, a Vênus em Áries. É uma posição onde a Vênus não está tão confortável assim, porque Áries obedece a quem? A Marte, e Marte é um planeta ligado à ação, à força, coragem, guerras, batalhas, cortes, e ao mesmo tempo, claro que isso vai trazer para o Sol em Touro o quê? Uma camada de ousadia. Um movimento até um pouco contraditório, porque sim, né? A pessoa precisa, às vezes, aprender ao longo da vida a preservar, a conservar, a dar tempo ao tempo para conseguir medir os resultados dos seus esforços e das suas ações, enquanto essa Vênus está aí querendo abrir novas frentes, né? Pode trazer também pioneirismo, especialmente se Marte estiver bem posicionado, como é o caso aqui desse mapa que está aí na sua tela, que é o mapa do ator, jornalista, radialista, cineasta Orson Welles. Ele tinha Sol e Mercúrio aqui em Touro, com Vênus conjunta a Marte em Áries. Dirigiu e estrelou Cidadão Kane, que é um dos filmes mais importantes da história do cinema, mas antes disso, lá em 1938, ele transmitiu e narrou a adaptação do livro do A.G. Wells, A Guerra dos Mundos, no rádio norte-americano. E aí tem uma questão muito interessante. Muitas pessoas na época acreditaram que realmente havia uma invasão alienígena em andamento. Tamanha foi a criatividade e o formato que ele usou na transmissão, completamente inovador e que foi totalmente conduzida e orquestrada por Orson Welles. E aqui a gente tem, né, uma Vênus em Touro, uma Vênus em Casa, então tem uma afinidade natural para a realização dos assuntos do Sol. O mapa do cineasta George Lucas, que é o criador da saga Star Wars, é bem interessante porque olha só para esse mapa, ele tem Mercúrio retrógrado, a Vênus, o ascendente e o Sol em Touro. Então tem toda uma ênfase aqui nessa área do mapa, né, que parte da casa um, que a gente sabe que é a motivação do indivíduo, né? A casa um é a abertura do mapa, traz o movimento para esse mapa. Quando ele era adolescente, o George Lucas, ele queria ser piloto de carros, gostava muito de velocidade, mas aos 18 anos ele sofreu um acidente com um amigo, um acidente gravíssimo que ele quase morreu. Aí ele passou a se interessar por cinema, começou, né, teve que ficar um período de molho em casa, e aí disse para o pai dele que ele queria estudar cinema, queria estudar arte, e ele sempre teve uma preocupação, olha essa Vênus aqui de casa um, né, estética com todos os seus filmes. Inclusive, quando ele idealizou a saga Star Wars, ele queria que as pessoas tivessem uma experiência visual como nunca antes no cinema. E a partir disso, a partir desse ponto, ele desenvolveu, ó, essa casa um aqui, né? O próprio indivíduo motivado, ele desenvolveu o seu próprio estúdio de efeitos visuais especiais, porque não havia nenhum outro local que pudesse reproduzir a qualidade daquilo que ele estava buscando. Então, a empresa dele que ele criou, né, justamente nesse momento, revolucionou os efeitos especiais no cinema. Além disso, depois trabalhou e colaborou com diversos outros diretores, cineastas, e ele mesclava em Star Wars ali, trabalhos de artistas e pintores, olha que coisa venusiana isso, tinha vários cenários que eram pintados à mão e a gente não consegue perceber a diferença. Então ele mesclava essa coisa da pintura, a mão é muito bonito de ver, eu já vi um documentário sobre isso, sobre os efeitos visuais de Star Wars, então tinham artistas, pintores contratados para pintar coisinhas ali, cenários, e que eram mesclados, né, ficaram muito realistas, mesclados com efeitos criados por tecnologia. Então, realmente, né, uma coisa que visualmente ninguém tinha feito
feito isso antes. Bom, esses são 3 exemplos diferentes da expressão da Vênus, né, do Sol, em Touro, a expressão solar em Touro, mas ainda a gente poderia analisar aqui o Sol em Touro com a Vênus em Gêmeos, o que vai trazer o quê? Um maior movimento e capacidade de mudança e adaptação para esse Sol. Claro que daí a gente precisaria avaliar a posição de Mercúrio para entender como isso vai acontecer naquele mapa. E o Sol em Touro com a Vênus em Câncer, aí tem uma expressão harmônica que pode trazer uma ênfase para questões como cuidado, conforto, afetividade, especialmente relacionada ao grupo dos mais chegados, ao clã. Sabe aquela pessoa que de repente recebe os amigos em casa e faz de tudo, né, para que todos se sintam bem, acaba sendo um bom anfitrião. Claro que daí a posição da Lua vai indicar como isso vai acontecer e de que forma. Lembra, né, que para analisar um mapa a gente vai fazendo uma soma, né, já vai pegando uma equação e vai somando diversos pontinhos até chegar no denominador comum. Tá bom? Esse é o recado do vídeo de hoje. Deixe seu comentário, seu like, e envie para os seus amigos que têm o Sol em Touro e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!